muito boa noite, amigo telespectador, amiga telespectadora. Aqui estamos em mais um Câmara Esporte aqui no canal 16, TV Câmara. E nessa edição, o nosso assunto é o Campeonato Gaúcho de Rugby 2024, no qual temos um representante aqui de Passo Fundo, que é o Planalto Rugby Clube. E estamos aqui com a presidente e treinadora interina do clube, a Stephanie Biavati, e com o vice-presidente Ricardo Assunção dos Santos. Muito boa noite a vocês, muito obrigado por aceitar o nosso convite para esse programa de hoje. A gente que agradece a divulgação desse esporte que não é tão conhecido, se faz muito importante para o crescimento do esporte e também para a gente buscar mais fomento, tanto de apoio quanto de pessoas que assistam e que participem do esporte, né? Sim, é um desafio, né, em nível local, regional, nacional, né? Vamos dissecar sobre isso durante o nosso programa de hoje, né? Stephanie, agora nos fala então, o Planalto já está na ativa de novo, vamos perguntar a você sobre como foi o processo, né, desde a fundação, teve uma questão ali durante a pandemia e a retomada, né, vocês foram contemplados aí com o programa também, né, do Fundo Esporte, vamos falar sobre isso. E agora está diante de vocês o desafio agora dessa edição do Campeonato Gaúcho. Vocês participarão da etapa final do campeonato. Nos fale mais sobre isso, Stephanie. Isso, nós tivemos agora no dia 26 de outubro a primeira etapa, então o chute de sevens, né? São 7 para cada lado. Eu acho que até a gente conversa mais para frente. O rugby ele tem 2 modalidades, né? Sim. Nesse momento a gente está disputando sevens. Então, a primeira etapa ocorreu no dia 26/10. Agora a gente vai ter uma segunda etapa, que seria a etapa final, dia 9/11. A gente vai a Porto Alegre. A primeira etapa foi em Casca, a gente teve um baita resultado. Dentro de 8 equipes a gente conseguiu a 3ª colocação. A gente perdeu apenas para a maior equipe que é campeão. O Farrapos agora é campeão brasileiro, né? Então, é uma equipe a ser batida mesmo, a gente só perdeu para eles. O nosso resultado foi muito até acima da expectativa que a gente tinha, né? Pela questão de estrutura, pela questão da gente estar voltando agora. Então, foi um resultado muito bom. Agora a gente busca manter e subir mais ainda nessa classificação. Certo, então assim, tem umas questões primeiro nos resumos sobre o rugby como esporte, né? Tu falaste sobre as modalidades, né? São quantas modalidades são e a diferença entre cada uma? Então? Isso. Basicamente, tem uma que a gente joga com 15 jogadores para cada equipe, que são 2 tempos de 40 minutos. Então, é um pouquinho mais baseado no contato, o rugby 15, né? E o rugby sevens, ele é olímpico, inclusive, né? Na última Olimpíada a gente teve a seleção feminina disputando. E nesse momento a gente disputa os sevens, que são 7 jogadores para cada lado. Cada jogo dura no máximo 15 a 20 minutos, então a gente consegue até ter mais de um jogo no mesmo dia. Tanto que as etapas são em apenas um dia, né? Elas ocorrem apenas em um dia. Sim. Então, assim, outro ponto que tu tocaste agora vou direcionar para o Ricardo. O clube estava em plena atividade, né, até que veio a pandemia, e daí, um tempo depois da pandemia, veio a retomada. Nos fale como é que foi esse processo do clube, né, quais foram os principais prejuízos do clube, né, questão institucional e administrativa, estrutural, enfim. E o processo de retomada pós-pandemia, né? Como é que foi para o Planalto Rugby Clube retomar as atividades, retomar o trabalho do rugby na cidade? Bem, o Planalto começou num período de ascensão muito grande, a gente foi subindo bastante categoria, começou na 3ª divisão, ascendeu à 2ª divisão, e fomos campeões gaúchos em 2017 da 2ª divisão, a gente subiu para a 1ª divisão e estava tudo se encaminhando para a gente conseguir se fixar entre os melhores do estado, né? Até que veio a pandemia e meio que quebrou o rugby no Rio Grande do Sul inteiro. Não foi uma coisa exclusiva do Planalto. Vários clubes... O rugby, embora seja um dos esportes mais populares do mundo, esportes coletivos, no Brasil ele tem muita resistência por causa, digamos, do monopólio do futebol, né? A gente adora futebol, só que o pessoal gosta tanto que acaba não dando visibilidade para outros esportes. E o rugby vinha crescendo, tendo cada vez mais visibilidade, mais investimentos. E aí, quando veio a pandemia, cortaram os investimentos de esportes, não eram tão populares, para direcionar mais para o futebol, então quase todos os clubes de rugby
acabaram sendo prejudicados, né? E o Planalto também entrou nesse pacotão de clubes prejudicados. Então foi um período bem problemático para a gente acabou perdendo o patrocinador, vários atletas acabaram saindo do clube, se desligando. Então, em 2022, já com tudo mais controlado, questão da pandemia, a Stephanie assumiu a presidência do clube. Então foi formada uma nova diretoria e ela começou a resgatar o clube. Muitos clubes do estado não conseguiram se reerguer até hoje. E o Planalto, então, começou a correr atrás para ver o que tinha de problema da parte financeira, a parte de fiscal, estava tudo muito atrasado. A Stephanie, com a diretoria que foi formada, conseguiu botar isso tudo em dia, né? Foram, na verdade, mais de 2 anos, né? Para conseguir colocar tudo em dia, chamando atletas de volta, mostrando que o clube estava de volta ativa. Eu entrei na diretoria para valer a partir desse ano. Eu acabei me distanciando um pouco do clube. Sou um dos fundadores, desde 2011, mas me distanciei um pouco por causa do trabalho, da faculdade. E quando eu vi que o Planalto estava precisando mesmo de ajuda, eu voltei às atividades no ano passado. Então, nesse ano, já integrei a diretoria oficial do clube como vice-presidente, né? E a gente conseguiu dar um ligeirão, colocar tudo em dia. O nosso objetivo para esse ano era concluir o ano de 2024 com toda a situação 100%. A parte financeira, a parte fiscal, está 100% apto para em 2025 voltar a disputar competições. A gente trabalhou tanto, se dedicou tanto, correu atrás do projeto do Funesport, conseguiu investimento, esse recurso bem importante da Prefeitura de Passo Fundo, né? Sim. E a gente conseguiu, em setembro, colocar tudo em dia. O que a gente esperava que era por fim do ano, em setembro, e a gente se olhou e disse, dá tempo, dá para participar de alguma competição. Então tem o Campeonato Gaúcho de Rugby 7, que vai começar daqui uns dias, a gente vai ver o que precisa fazer. A gente já tem atletas treinando, capacitados para isso, porque então a Stephanie assumiu a função de treinadora mais para o início do ano, e por fevereiro, que ela encarou de verdade para valer, né, a parte de treinadora. Ela trouxe uma outra visão de jogo, de tática, ela trouxe mais o Seven, porque o Planalto nasceu como rugby 15. Então o Seven a gente não jogava lá muito, era mais de brincar. E ela trouxe o Seven de forma mais séria, ensinou táticas para o pessoal, fez o pessoal do 15 se adaptar ao Seven, e a gente começou a voar. Literalmente, tanto que a gente foi então para essa primeira etapa, né, e conseguiu fazer muito bonito, felizmente. Sim. Nesse processo todo, assim, qual foi o maior desafio do clube, assim, tu deste o resumo todo desse período, assim, foi questão estrutural, financeira, o pessoal para recrutar novos jogadores, o que vocês acham que foi o maior desafio desse período? Acho que foi um misto de tudo. Um pouco de tudo. A questão burocrática do clube tinha ficado de lado, então ficou por 3 anos atrasada. Então, a questão burocrática, porque, querendo ou não, sem a questão burocrática em dia, a gente não consegue buscar patrocínio, não consegue buscar apoiador e tudo mais. Então, essa questão mais fiscal, financeira e burocrática ficou bem de lado e foi o que a gente focou primeiro, né? Depois, não existe time sem jogador, né? Então, a gente também focou em resgatar alguns jogadores nossos que estavam em outros clubes, porque isso aconteceu bastante durante a crise da pandemia. Os clubes acabaram aglutinando outros clubes, acabaram juntando outros clubes e a gente tinha 3 divisões repletas de clubes e acabou se resumindo a 9, 8 clubes no estado inteiro. Então tiveram vários clubes que acabaram assambarcando, né, os outros para conseguir ter um plantel decente, minimamente. Então a gente teve que resgatar vários atletas também, até questão de material, tudo, que querendo ou não, muitas coisas a gente teve que tirar do próprio bolso para voltar a treinar. A gente, no início lá, 2022, quando eu assumi a presidência, a gente não tinha nem local para treinar. Então a gente teve que ir atrás, de novo, de parceiros para conseguir campo, para poder treinar, tudo mais. Então foram várias questões bem complicadas, que foram praticamente 2 anos para a gente conseguir reestruturar minimamente o clube e poder olhar para frente e ver as competições que a gente tinha e que a gente poderia disputar. É fundamental, né? Imagina não ter local para treino, né? Imagina a dificuldade que isso é, material para trabalho, né? Tudo isso, né? E o Ricardo, você falaste há pouco, né? Vamos entrar mais especificamente nesse ponto, né? O Planalto Rugby foi contemplado com o edital do Funesport, né? Neste ano, né? O que isso representou? A dimensão da contribuição dessa contemplação para o trabalho de vocês, né?
nos fale sobre a importância vocês serem contemplados com o Funesport 2024 para o trabalho do clube como um todo. Né? Aproveitando aqui, em seguida podemos ver já umas imagens aqui, né, que vocês nos enviaram, né, sobre o trabalho, tudo que vocês estavam falando até há pouco também, né, como for possível podemos ver também umas fotos, umas imagens, enquanto vocês nos falem sobre o Funesport, né, que contribuiu para o trabalho do Planalto. Bem, como nós perdemos patrocinadores, né, nesse período que tudo atrasou no Planalto, tanto a parte da pandemia como logo o pós-pandemia, recurso era extremamente importante, né? Nós ainda jogávamos com um uniforme super antigo de empresas que nem nos patrocinam mais, e empresas, inclusive, algumas nem existem mais, inclusive, né? Então, era extremamente importante conseguir um recurso para dar um start, comprar equipamento novo, comprar um uniforme novo. Nós fizemos alguns amistosos, e tudo saiu do bolso dos atletas. No ano passado, pela primeira vez, a gente participou de um torneio internacional, que foi em Rivera, né? Nossa primeira experiência jogando Rugby 7. Então a gente foi para Rivera, no Uruguai, num torneio internacional, que é organizado pelo Arlequines, um clube bem importante do Uruguai. A gente chegou com um time improvisado, era tudo gurizado que jogava Rugby 15, chegaram lá adaptados para jogar o 7, com um uniforme antigo, e a gente, mesmo sem ter experiência nenhuma, enfrentando clubes do Uruguai e da Argentina, a gente conseguiu terminar a competição em 4º lugar. Eram 10 equipes e a gente ficou em 4º lugar, com times super fortes, né? Que foi um grande ganho para o nosso clube, já deu uma grande moral para os nossos atletas, né? Mas a gente precisava de recursos para poder jogar e renovar equipamentos e tudo mais. Então o Funesport, quando o Stephanie trouxe essa possibilidade de a gente já poder se inscrever no digital, na hora a gente topou, a gente começou a trabalhar no projeto para apresentar então esse projeto. A gente teve ajuda da Secretaria Municipal de Esportes, o Gerson nos ajudou muito, nos deu muitas dicas, né? E foi extremamente importante e vital para nos ajudar a saber como organizar tudo. Então a gente conseguiu ser contemplado nesse edital, e esse recurso de cara já deu uma baita folga para toda a nossa equipe, porque a gente conseguiu comprar uniformes novos, bolas novas, os atletas não precisaram tirar dinheiro do bolso para ir nessa primeira etapa em casca, para Porto Alegre na última etapa também. Então isso foi de vital importância para esse fomento do nosso esporte. É um diferencial, com certeza, né, essa atenção dada a outros esportes, né? Como vocês mesmos falaram, que não é um esporte muito popular no Brasil, né? É uma luta, assim, podemos ir falando no decorrer do programa. Uma última questão antes do nosso intervalo. O que na opinião de vocês, a importância dessa participação, desses incentivos, seja de poder público e também da parte privada, iniciativa privada, para o fomento do rugby aqui no nível local e regional? Até vale ressaltar que o único apoio financeiro que a gente tem no momento é do Fundo de Esporte, né? A gente, no momento, está buscando apoiadores, né, patrocinadores, porque é muito difícil tanto divulgar quanto aparecer com o esporte, que não é tão grande, tão aparente, sem apoio financeiro nenhum. Sim. Então, no momento, a gente busca tanto para espaço de treino durante a semana, a gente busca também para a questão de uniforme, transporte, alimentação dos jogadores também. A gente luta pelo mínimo, né, que seria tirar o custo do atleta para ele não ter que pagar, pelo menos ele poder jogar sem ter custos, né. Então, vale ressaltar que a gente está em busca. O único apoio que a gente tem no momento é do Fundo de Esporte, então é muito importante para nós manter isso. É um longo caminho a ser percorrido ainda, né? Busca de maiores patrocínios mais fixos, né? Mais firmes, né? É a pretensão para o próximo ano, né? Sim, exatamente. Bom, vamos na sequência falar mais sobre isso. Então agora vamos a um rápido intervalo aqui no Câmara Esporte, na TV Câmara, canal 16, hoje falando sobre rugby. Já voltamos.
O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Voltamos então com Câmara Esporte aqui na TV Câmara, canal 16. O assunto de hoje, rugby, o Campeonato Gaúcho do Esporte 2024, né, da modalidade. Aqui estamos então com a presidente treinadora interina, a Stephanie, e o Ricardo Assunção dos Santos, vice-presidente. Stephanie Biavati, então, nos fale, então, estamos falando sobre o clube, o trabalho do clube, a retomada. Mas eu peço que nos falem mais especificamente como é o processo da captação de jogadores para o clube, agora uma vez que o clube se estabilizou novamente, né, está em atividade, participando de campeonatos. Como é que é o processo de captação de jogadores, seja jogadores profissionais, experientes e de novos talentos para as categorias de base do clube? Sim, a gente acredita que não há como ter um clube com longevidade sem ter categoria de base, né? Então, foi uma das medidas que a gente, depois de ter estabilizado toda a questão burocrática do clube, captação de atletas mais experientes foi o próximo passo que a gente teve. Então, esse ano a gente começou com algumas iniciativas, é claro, tendo a parceria da Secretaria de Esportes e da Secretaria Municipal de Ensino também. A gente conseguiu acessar algumas escolas. Nisso a gente conseguiu fazer algumas oficinas, né, internas nas escolas, manter alguns horários de atendimento dentro das escolas também, né, semanal. Então, é um passinho de cada vez. A gente vai mostrando a modalidade dentro das escolas, vai tentando captar os atletas que a gente nota que talvez se adapte melhor ou que tem um talento na modalidade. E daí a ideia é sempre levar... No sábado a gente tem o time da equipe completa, né? Então a gente começa às 12h30 da tarde com treino infantil e juvenil. Daí, após esses treinos, a gente faz o adulto, né? Então, a gente tenta captar lá na escola, dentro dessas oficinas, dentro desses horários, e levar para o sábado para poder treinar com a equipe, né, inteira. Claro, aí já vai captando, vocês já devem fazendo as avaliações, né, sobre quem é mais apto e tal, né? Sim, e aí já vão montando novas equipes ou reforçando essas equipes, né? Exato. Com novos atletas, né? E despertando a paixão, né? Que é o essencial, né? Paixão pelo esporte, né? Atleta sem ter a paixão por aquilo que joga, né? É o essencial, né? Para vocês entenderem isso, né? Também, né? Tanto que paixão é um dos princípios do rugby, né? Sim. A gente trabalha com integridade, disciplina, solidariedade, a paixão. E também a gente trabalha nas escolas, tanto para passar esses princípios para as crianças lá, porque eu acho que nenhum ser humano sem essas qualidades consegue realmente ser um ser humano íntegro, né? Então, o rugby, através do esporte, pode ensinar esses valores para as crianças. E até é importante reforçar também que a equipe hoje, atual nossa de Sevens, a maioria dos atletas foram atletas que a gente captou na categoria de base e que cresceram dentro da equipe. Sim. Então, é a nossa categoria de base dando frutos para o time adulto agora. Então, é muito importante a gente ter a participação na categoria de base. Claro, toda uma cultura que vem sendo criada, né? Que vocês fomentam, né? E reforçam, né? Do clube, né? Impactar nos atletas, né? Diretamente. Então, Ricardo, assim, sobre isso, né? Com todo esse trabalho desenvolvido, com todo esse histórico, olhando numa visão regional, como é que vocês entendem? Você entende que está um nível de competitividade, assim, da década passada para cá? O nível melhorou, mas mantém? Qual estágio que está a questão da competitividade em comparação a anos anteriores? Como eu falei antes, né, o rugby vinha em uma ascensão, todos os clubes, não só o Planalto, então muitos atletas de base começaram a ser formados naquela época. Então hoje a gente tem uma geração mais nova que está muito mais apta a jogar. Por mais que a pandemia tenha atrasado muito no desenvolvimento, atrapalhado bastante, hoje a gente tem essa gurizada que se formou, começou adolescente, por 2000
2010 a 2015, por ali. Então hoje chegaram no adulto, estão jogando um nível maior, bem maior, por mais que hoje tenhamos poucos clubes jogando. O Rio Grande do Sul, antes da pandemia, tinha perto de 30 clubes. Hoje tem pouco mais de 10 clubes em atividade, né? Por ano que vem, mais alguns clubes vão voltar, estão voltando aos pouquinhos. Então essa piazada começou na categoria de base, agora está jogando bem melhor, está dando competitividade maior, e por isso é tão importante a gente resgatar essas categorias de base, conseguir formar desde pequenininhos, né, desde os 10 anos, por exemplo, porque 10 anos passa rápido. Quem tem 10 anos hoje, 10, 12, daqui 10 anos vai ter 20, 22, vão ser os adultos e vão estar já com esse sentimento do rugby dentro deles, não só a técnica, mas todos os valores, os princípios que o esporte passa. Então, a nossa previsão é que dentro de poucos anos já, a competitividade no Rio Grande do Sul como um todo aumente bastante. O Rio Grande do Sul já foi o segundo maior polo de rugby do Brasil. A gente está trabalhando muito para voltar isso, porque hoje a gente tem o Farrapos, que é o top do Brasil nessa modalidade do Seven. Ele é indiscutivelmente um dos melhores do Brasil em todos os aspectos, né? E nós perdemos só para o Farrapos na etapa passada, os atuais campeões brasileiros da modalidade. Um clube que tem vários atletas que são convocados para a seleção brasileira. E nós temos potencial para isso. A gente já conseguiu formar um atleta profissional, né? O Blade, por exemplo, ele começou a treinar no Planalto quando era gurizão, tinha uns 15, 16 anos. Ainda no Planalto ele foi convocado para a seleção gaúcha de rugby. Logo depois ele foi convocado para a seleção juvenil de rugby, que são os curumins, né? E depois ele recebeu uma proposta para jogar no Jacareí, em São Paulo. Ele ficou meio com medo, era gurizão, né? Sair daqui e tal, sair do time dele que formou ele, só que a gente encorajou, porque a gente sabe que lá em São Paulo ainda a competitividade é maior, tem mais opções, mais possibilidades, ele ganha uma bolsa de estudo e tudo mais. Então a gente incentivou ele para ir, para desenvolver, para crescer, ele foi para lá. Assim que chegou, ele já passou para a categoria adulta, ele é convocado até hoje para a seleção brasileira de rugby, a seleção principal. No próximo fim de semana vai ter uma disputa em Hong Kong, que o Brasil está buscando uma vaga para o próximo Mundial de Rugby 15, que vai ser na Austrália. E a seleção brasileira está lá participando dessas competições, os test match chamam, né, que são jogos para conseguir ranking, pontuação para se classificar para o Mundial. E ele está lá representando o Brasil. Um planaltino, um guri que saiu daqui de Passo Fundo, Davi Torisler, é profissional de rugby, hoje ele mora e joga em Portugal, bem importante salientar isso, ele não está mais morando no Brasil, então ele está jogando na Europa, num dos grandes polos do rugby mundial, né? E a gente quer resgatar tudo isso. Então a gente quer, em breve, estar formando atletas profissionais, atletas de ponta. Esse é um dos objetivos do Planalto. Você se referiu ao Matheus Rocha, isso? Ele exato. Que é o Blade, o Blade é o apelido que ganhou já no Planalto, e a gente habituou a chamar ele de Blade ao invés do nome, né, de Matheus. Segue sendo chamado de Blade. Sim, lá, tu vê na escalação da seleção brasileira, tá lá, Blade. É muito legal mesmo. Legal, né? O orgulho do clube, Sim, com certeza. Isso, né? Um case, né, do trabalho feito no clube, né? É prova que a gente tem como. E sempre que ele vem para Passo Fundo, ele vai visitar o clube. Agora ele tem uma bagagem muito grande de profissional. E ele, inclusive, foi eleito o melhor treinador juvenil de Portugal. Ele treina as categorias de base lá. E quando ele vem para cá, ele participa, ele ministra o treino no nosso clube. E tu vê o nível técnico do que ele passa, é absurdo. Então, a gente formou um profissional de verdade. A gente consegue formar vários outros. Fantástico isso, né? Desde a fundação, né, foi em 2011, né, a fundação, né? Começaram apenas na modalidade 15 e depois, com o tempo, passaram a jogar o Seven, né? O que vocês podem dizer, no caso, pode dizer sobre da fundação do clube, como é que foi o processo de fundação do clube? Começou em 2010, assim, atletas de outras cidades que tinham familiares em Passo Fundo. Nós temos fotos e vídeos também de jogos, os textos de jogos, que, se for possível, a gente vai passando aqui, enquanto você fala sobre esse processo todo da fundação e o começo do Planalto. Bem, começou em 2010, na verdade, eram 3 atletas, o Lucas, o Bernardo e o Gustavo. O Lucas e o Bernardo moravam em Porto Alegre, e eles jogaram no Charrua. Na época era ainda o top do Rio Grande do Sul, né? O melhor do Rio Grande do Sul. O Cidade era do juvenil e o Bernardo já era adulto. E daí o Gustavo Marques, ele que foi presidente do Planalto depois, ele jogava no Serra Rugby. Ele ajudou a fundar o Serra Rugby, que é um time de Caxias do Sul. Eles lançaram em 2010 uma enquete pelo antigo Orkut.
perguntando assim, vocês acham que o segundo tem que ter um time de rugby? Na hora eu botei que sim, acho que fui o primeiro que botou. Eles me adicionaram lá, me mandaram convite como amigo, já começaram a conversar comigo, a gente quer começar a montar um time na cidade, tu é parceiro? Óbvio, na hora eu topei, né? Aí em 2011 a gente começou a se encontrar para fazer treininho, só gurizada, assim, de brincadeira, não tinha nem pretensão de montar um clube. Era jogar rugby, brincar e difundir o esporte aqui na região. A gente começou a treinar na UPF, então muitos alunos da UPF começaram a jogar com a gente. Então eram alunos de Carazinho, de Itapejara, de Marau, de todas as cidades aqui do entorno. Daí a gente começou a crescer, de repente viu, tinha 30 guri treinando, estava muito divertido. A gente começou a chamar o time de Planalto, meio que por acaso, sem muita pretensão, né? Porque todos os jogadores eram de regiões daqui do Planalto Médio. Então, beleza, é o Planalto. Mais adiante a gente pensou, cara, a gente podia fazer um clube de rugby, né? A gente começou a pesquisar o que precisava, já tinha um cara experiente, o Gustavo Marques, já tinha ajudado a fundar o Serra Rugby ali em Caxias, e ele correu atrás dessa parte burocrática e começamos a montar, então, um clube. Planalto deixou de ser simplesmente um grupo de amigos jogando um rugbyzinho de fim de semana para começar a montar um clube. Aí a gente se reuniu várias vezes no DCE da UPF para decidir como seria o escudo, quais seriam as cores e tudo mais, modalidade que seria jogada, que seria o 15. E 2012 estava tudo pronto para a gente, de fato, começar a disputar campeonato. E aí ninguém me segurou o Planalto. Todo o processo estatutário feito, uma Sim, vez tudo feito, daí instituído o elenco, digamos, né? A diretoria, tudo mais. E eu fiz parte dessa primeira diretoria, eu era secretário-geral nessa primeira situação. E depois, em 2013, veio o início das categorias de base. Isso, a gente começou a disputar campeonato, terceira divisão ainda, e começamos a formar as categorias de base. Primeiro com o masculino, né? Chamando essa gurizada que hoje treina no adulto do Planalto. E em 2014 que começou o feminino. Eu fui o primeiro jogador do clube a sugerir o feminino, porque as seleções, uma tradição do rugby mundial é que as seleções são chamadas por apelidos. A do Brasil são chamadas de tupis, o masculino, e as iaras, o feminino. Então, iaras. Então, eu queria muito ver um time feminino jogando rugby, porque todo mundo fala que é um esporte violento, e não é violento, é um esporte forte. E as iaras jogam muito, é lindo de vê-las jogar. Eu queria um time de rugby feminino em Passo Fundo. Daí o nosso treinador da época, o Alejandro, ele ficou meio assim, meio receoso, não, porque isso aí é uma coisa para daqui 10 anos. Só que daí, em 2014, a gente foi fazer uma oficina de rugby no Colégio Tiradentes. O Tomiaso, que é da seleção, é da Confederação Brasileira de Rugby, veio para Passo Fundo conhecer o nosso trabalho. Ele foi junto nessa oficina, a gente ministrou a oficina, foi muito incrível. Terminou a oficina, o diretor do Tiradentes disse, vocês sabem que nós podemos abrir uma extra classe assim, para uma prática esportiva, né? É uma coisa séria. Quem levantar a mão vai ter que cumprir com a palavra. Quem quer jogar rugby? E imediatamente umas 10 meninas ergueram a mão. Meninas primeiro, sabe? Na hora eu já me abri em sorriso, feliz da vida, e ali começou o time feminino. E a gente meninas começaram a vir para o Planalto, começaram a treinar, começaram a formar um time. A Stephanie veio logo em seguida, em 2017, começou, né? Foi o ano que a gente foi campeão gaúcho. Várias dessas meninas que vieram jogar no Planalto também foram convocadas para a seleção gaúcha de rugby. A gente só não conseguiu ainda formar uma Iara, mas logo a gente vai conseguir. A Stephanie mesmo já foi convocada para a seleção gaúcha. Esse ano eu treinei junto com o plantel da seleção gaúcha. Que legal, que beleza. E como é que é o histórico do Planalto no rugby feminino, assim, participação de campeonatos, torneios? Os campeonatos do feminino ainda são muito pequenos. Sim. Esse ano tiveram alguns jogos oficiais, assim, mas nada de grande, né, repercussão, assim. Agora, no momento, até o Planalto está sem time feminino, a gente está tentando aos poucos ir reconstruindo também essa categoria. E eu acho que isso, depois da pandemia, foi geral no cenário gaúcho. A gente ainda está tentando reconstruir o cenário feminino, né? Sim. Vocês mencionaram antes sobre participações em torneios, campeonatos fora do Brasil. Qual é o histórico do Planalto Rugby em torneios internacionais, copas, campeonatos, enfim? No ano passado, a gente teve a nossa primeira experiência. Em Rivera, no Uruguai, já é realizado Foi no ano passado, então. Isso. Há 6 anos é realizado o torneio de Rugby 7 de Rivera. Lá tem um clube bem tradicional, o Arlequines, né, que organiza essa competição.
E pela primeira vez no passado a gente resolveu participar. Por que não? Porque ele é aberto para clubes do Uruguai, da Argentina e do Brasil, né? Então, são 3 países aqui do Sul que podem disputar. É a modalidade Seven, né? É só o rugby olímpico. E é realizado num dia só no sábado, começa cedo da manhã e vai até anoitecer, até quase madrugada os jogos, né? E a gente resolveu participar, por que não? A gente tinha um time improvisado, porque eram jogadores de rugby 15, que estavam voltando recém, né, depois de toda a bagunça que aconteceu, a gente estava reestruturando o clube, mas resolveu encarar, a gente deu o peitaço, formou uma equipe para participar da competição e foi para lá. Com jogadores que não eram adaptados ao Seven, a gente conseguiu terminar a competição em 4º lugar. Eram 10 times, entre Brasil, Argentina e Uruguai, e a gente ficou em 4º lugar. Então isso para nós foi fantástico, sabe? Porque aquilo deu uma visibilidade grande, a gente empolgou os atletas, vários atletas ficaram muito felizes, gostaram de jogar o Seven, tanto que esse ano a gente, com a Stephanie treinando a modalidade Seven, ela já trouxe mais essa experiência para o clube, a gente conseguiu capacitar muito melhor o nosso time, a gente já garantiu a participação no evento que vai ser no próximo mês, vai ser na primeira semana do mês de dezembro, e a gente já está com tudo pronto. Incursão internacional. Exato, então esse ano, de novo, Passo Fundo vai estar representando o Brasil nesse torneio internacional. A gente vai para o Uruguai para representar, só que dessa vez mais capacitados, muito mais capacitados que o ano passado. Vocês percebem muita diferença assim, da divulgação do rugby em países como Uruguai e Argentina comparado ao Brasil? Como é que é a diferença? Sim, eu acho que a questão da divulgação não só em questão de mídias, Sim. mas também divulgação como cultura, dentro de escolas, com as crianças. Já é um esporte que cresce junto com as pessoas, né? Então a gente nota que, por exemplo, o Uruguai, poxa, tem um campeonato internacional que vai trazer 3 países para a Ribeira. A Argentina é uma das maiores potências do mundo atualmente no rugby. Sim. Então a gente nota que nesses países, não só em questão de espaço na mídia, né, que na Argentina, por exemplo, rugby e futebol disputam basicamente o mesmo espaço na mídia, não só na mídia, mas também como cultura, né, já cresce junto com as pessoas do esporte. É uma diferença assim que se percebe, né, para cá, por exemplo, né, onde tem muito pouca divulgação, enfim, né, e o trabalho, como você falou, né, desde as escolas, né, também, né, isso, né. E para finalizar, então, qual é o planejamento do Planalto Rugby Clube para 2025? Quais são os planos, metas esportivas? 2025 a gente pretende voltar com todos os campeonatos disponíveis, né? O Campeonato Gaúcho, ele tem a versão 15, né? Sim. E o Sevens, então a gente pretende jogar as 2 categorias, né? Também continuar jogando Ribeira, porque eu acho que é um campeonato que é uma experiência diferenciada para a gente, tá jogando contra clubes que não são só aqui do Sul, né? Então a gente pretende voltar para a seletiva também para o brasileiro, né? A gente pretende jogar gaúcho, acesso para o brasileiro e também campeonatos internacionais. Certo. Então, agora o próximo desafio é essa etapa final do Campeonato Gaúcho, né? Que será realizado em Porto Alegre, né? Na sede turística, né? E, bom, então que tenham boa sorte para vocês, né? nessa etapa final, que, se possível, trazer a taça melhor, mas que tenham o melhor resultado esportivo possível, né? E que sigam levando esse trabalho avante de divulgação, fomento do rugby aqui na cidade, na região, né, no estado, que é muito importante que cada vez mais esportes tenham espaço, né? E que consigam atrair cada vez mais, especialmente as novas gerações e também todas as gerações que assim, interajam mais, né, com o rugby. Né? A gente percebe que quem é do rugby é um público muito fiel, mas que esse público possa aumentar e ampliar cada vez mais. Né? Muito obrigado pela participação de vocês, Stephanie Biavati, presidente e treinadora interina do Rugby Clube, Ricardo Assunção dos Santos, vice-presidente, e a você também, que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado por sua audiência. Esse foi o Câmara Esporte, na TV Câmara Canal 16. Até uma próxima edição.